O futebol costuma contar histórias de glória. Histórias de títulos levantados sob chuva de papel picado. De estádios em êxtase. De nomes eternizados em placas, troféus e memórias coletivas. Mas algumas das maiores histórias do futebol não começam com aplausos. Começam com silêncio. Silêncio pesado. Silêncio desconfortável. Silêncio que invade quartos de hospital e corredores frios. Começam com medo. Com a sensação sufocante de que tudo acabou, antes mesmo de começar. E se você gosta de histórias reais, profundas e humanas do futebol, aquelas que vão muito além de gols e títulos, já deixa o like e se inscreve no canal agora. Porque a história que você vai ouvir hoje não é sobre vencer um jogo. É sobre vencer o destino. Outubro do ano 2000. O novo milênio mal havia começado. Ricardo Isaacson dos Santos Leite tem apenas 18 anos. Um garoto comum, de aparência frágil, corpo magro, rosto tímido. Nada nele gritava, superstar. Mas dentro dele existia algo raro, disciplina, fé e um sonho que não fazia barulho, mas era profundo. Naquele dia, não havia treino. Não havia jogo. Não havia pressão. Apenas um momento banal. Um instante qualquer. Kaká pula na piscina. O que deveria ser diversão vira tragédia. O corpo afunda rápido demais. A cabeça bate com força no fundo. O impacto é seco. Violento. Brutal. Por um segundo, o mundo apaga. Quando ele volta a si, algo está errado. Muito errado. O corpo não responde como antes. A dor vem atrasada, mas vem como uma avalanche. E junto com a dor, o medo. Um medo diferente de qualquer outro que um jovem de 18 anos já sentiu. No hospital, exames. Silêncio. Olhares trocados entre médicos. Até que alguém precisa falar. E quando fala, não adoça. Não prepara. Não protege. É direto. Frio. Definitivo. Ricardo, você tem sorte de não ter ficado tetraplégico. A frase já seria suficiente para quebrar qualquer um. Mas ela não termina ali. O futebol acabou. Naquele instante, não era apenas uma carreira que estava em risco. Não era apenas o sonho de ser jogador profissional. Era a identidade. Era o futuro. Era a vida. Para um garoto que sempre acreditou que seu caminho passava pelo futebol, o mundo simplesmente desabou. Enquanto o mundo seguia em frente, Kaká ficou parado. Literalmente. Dias viraram semanas. Semanas viraram meses. Meses usando um colete ortopédico rígido, pesado, desconfortável, que imobilizava o pescoço quase por completo. Um lembrete constante de que qualquer movimento errado poderia custar caro. Muito caro. Não havia treinos. Não havia jogos. Não havia rotina de atleta. Havia consultas. Exames. Sessões de fisioterapia. Cada movimento era calculado. Cada passo, um teste silencioso entre o medo e a esperança. Levantar da cama exigia coragem. Sentar exigia atenção. Andar exigia fé. Mas enquanto o corpo estava preso, a mente não estava. E isso fez toda a diferença. Kaká não fez planos grandiosos. Não pensava em Europa. Não pensava em seleção brasileira. Não pensava em prêmios individuais. Ele não sonhava em ser o melhor do mundo. Naquele momento, o sonho era outro. Muito menor. Muito mais humano. Ele queria andar normalmente. Queria correr sem dor. Queria voltar a tocar na bola. E foi aí que Kaká tomou uma decisão silenciosa, mas poderosa. Ele escreveu uma lista. Não uma lista de conquistas. Não uma lista de troféus. Uma lista de metas pequenas. Muito pequenas. Voltar a andar sem dor. Voltar a correr. Voltar a tocar na bola. Voltar a treinar. Estrear no profissional. Só isso. Enquanto muitos teriam se revoltado. Enquanto outros teriam desistido. Enquanto alguns teriam se escondido atrás da frustração. Kaká escolheu acreditar. Acreditar na fé que sempre carregou. Acreditar na disciplina que sempre teve. Acreditar no processo, mesmo quando o processo parecia lento demais. Os dias eram longos. As noites, ainda mais. Mas aos poucos. Muito aos poucos. O deserto começou a florescer. O pescoço respondeu. O corpo respondeu. O medo começou a diminuir. E quando Kaká voltou a correr pela primeira vez, não foi rápido. Não foi bonito. Mas foi possível. E isso já era tudo. A recuperação foi tão rápida que parecia impossível. Médicos se surpreenderam. Fisioterapeutas se surpreenderam. Treinadores se surpreenderam. Kaká não apenas voltou. Ele voltou melhor. Mais consciente do próprio corpo. Mais disciplinado. Mais focado. Em pouco tempo, estava novamente treinando no São Paulo Futebol Clube. O mesmo clube que agora o observava com cuidado. Mas também com curiosidade. E quando chegou o momento da estreia no time profissional,
Kaká decidiu avisar o Brasil que estava vivo. Gol contra o Botafogo, no torneio Rio-São Paulo. Não foi um gol qualquer. Foi um recado. Sem medo. Sem freio. Sem olhar para trás. O garoto que quase perdeu tudo, agora corria como se estivesse sendo puxado pelo destino. Havia algo diferente naquele jogador. Não era força física. Não era explosão pura. Era leitura de jogo. Era inteligência. Era tempo. Enquanto outros corriam, Kaká deslizava. Enquanto outros brigavam com a bola, Kaká fazia a bola obedecer. 2 anos depois, Copa do Mundo de 2002. Kaká ainda era jovem. Ainda era reserva. Ainda era observador. Jogou poucos minutos. Quase passou despercebido para muitos. Mas ele estava lá. Dentro do grupo. Dentro do ambiente. Dentro da mentalidade dos campeões do mundo. Observando os detalhes. Aprendendo em silêncio. Respirando o ar de quem sabe o que é vencer no mais alto nível. Ele ainda não era protagonista. Mas já estava no roteiro da história. E o futebol estava apenas aquecendo. A Europa percebeu antes de muitos no Brasil. Enquanto aqui ainda havia dúvidas. Enquanto alguns ainda o viam como promessa. O continente europeu enxergou algo raro. O AC Milan apostou. Apostou naquele corpo magro. Naquela passada elegante. Naquela inteligência que não aparece em estatísticas. E Kaká cresceu. Cresceu como jogador. Cresceu como líder. Cresceu como símbolo. Mas foi em 2007 que tudo se alinhou. Tudo. Champions League. Semifinal. Manchester United. Old Trafford. Um estádio histórico. Pesado. Imponente. O templo inglês em silêncio expectante. O jogo está tenso. Equilibrado. Decidido em detalhes. Até que a bola chega em Kaká, no meio-campo. Ele domina. Olha. Acelera. Um zagueiro vem. Ele passa. Outro zagueiro tenta fechar. Ele passa também. Os dois se chocam. Literalmente. E Kaká segue. Corre. Avança. Finaliza. Gol. Naquele segundo eterno. O mundo entendeu. Não era apenas um grande jogador. Era algo além. O garoto que quase não andou, agora corria acima de todos. Em 2007, Kaká venceu Messi. Venceu Cristiano Ronaldo. Venceu o sistema. Bola de ouro. O último jogador a conquistar o prêmio antes da era dominada por 2 monstros. O último humano no topo do mundo. Não por força. Não por marketing. Mas por futebol. A carreira seguiu. Vieram novos desafios. Vieram lesões. Vieram limitações físicas. No Real Madrid, o corpo já não respondia da mesma forma. O debate começou. As críticas apareceram. As comparações surgiram. Mas nada. Absolutamente nada. Apaga o que Kaká fez. Ele venceu o destino. Venceu o próprio corpo. Venceu o impossível. Independentemente de números, contratos ou comparações. Kaká provou algo maior. Que nem todo milagre cai do céu. Alguns são construídos no silêncio. Na fé. Na disciplina. Na paciência. E principalmente, na decisão de não desistir quando tudo parece perdido. Agora eu quero saber de você. Foi milagre? Ou pura determinação? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de histórias que mostram o lado mais humano, profundo e épico do futebol, se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha com quem ama esse esporte. Nos vemos no próximo vídeo. E que a magia do futebol nunca morra.